Fala, turminha, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, hein? Dia de quê? Dia da nossa aula de evangelização. Não esqueceram não, né? Bom, hoje eu e a tia Carla trouxemos para vocês uma aula sobre exemplificação. E vai ser bacana da gente falar, porque quem deixou para nós muitos e muitos exemplos? Nosso mestre, Jesus. E sempre é bom falar de Jesus. Então, mas antes de falar de Jesus, vamos fazer uma prece inicial? Bom, vamos lá? Convido a todos a fecharem os olhos, a se sintonizarem com a espiritualidade amiga. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance, a fim de chegar menos onerado de imperfeições ao mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Que assim seja, graças a Deus. Bom, galera, hoje então nós vamos falar do exemplo. O quão importante é o exemplo? Bom, o exemplo, ele serve para elucidar determinados assuntos pelos quais, pelas palavras, ainda nos é dificultoso o entendimento. Muitas das vezes, os professores querem nos ensinar alguma coisa, mas teoricamente, e usando as palavras, fica difícil, complicado de entender, né? Agora, quando ele dá um exemplo, se o professor dá um exemplo, a gente aprende numa facilidade, não é, né? Fala aí. Bom, então o assunto é esse. É a gente começar a aprender usando os exemplos, né? Bom, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec, ele pergunta aos espíritos, e olha a pergunta que ele faz: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Sabe qual foi a resposta dos espíritos? Bem curta e objetiva: Jesus. Quem poderia não ser, né? Jesus. A gente nem pensa duas vezes, né? Bom, e por que Jesus ele é o nosso guia e modelo, né? Ele nos deixou vários e vários exemplos de que ele tem a moral elevada, de que ele é um espírito puro e de que ele segue as leis de Deus, né? E aí você lembra aquela frase que diz assim: o ensino convence, mas o exemplo arrasta. Pois é. Aqui não tem esse negócio de faço o que eu digo e não o que eu faço, não. Jesus, ele é o nosso exemplo. E ele deixou para nós vários e vários motivos para segui-lo. Bom, desde as mais remotas antiguidades, os eminentes fundadores de religiões, eles sempre ensinaram a verdade. Mas somente Jesus nos ensinou através do seu exemplo. Jesus ensinava e praticava dando vários exemplos, tanto de amor quanto de caridade. Esse pensamento quer dizer que só o exemplo atrai as pessoas, levando-as a praticar essa caridade, né? Olha a figurinha aí, fazer o bem sem olhar a quem. Naquela época, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que toda a humanidade aspira a ser aqui na Terra, né? E cabe a nós espíritas nos esforçarmos por viver esses ensinamentos o
junto aos nossos semelhantes. Bom, Jesus deixou para nós exemplos de ações, atitudes a serem tomadas por todos nós. E mesmo que nós não conseguimos fazer o mesmo que Jesus fazia, vamos nos esforçar para isso, pois afinal de contas, esse é o nosso objetivo, correto? Bom, olha lá, o amor a Deus, a Cristo e ao próximo, como está aí na figurinha. Pois é, o estudo da doutrina espírita, ele é importante para a nossa evolução espiritual, pois é, afinal de contas, é ela que abre para nós o caminho da sabedoria e do amor. Agora olha só que bacana, né? O estudo da doutrina espírita. O espiritismo, revivendo hoje o cristianismo, nos alerta que a verdadeira religião não se fundamenta em práticas exteriores, mas é aquela que a parte do coração do homem diretamente a Deus. Veja que o mais importante para Deus é justamente isso. É você estar fazendo de coração. É você estar tentando ser aquilo que Jesus pediu para nós sermos, mais amorosos uns com os outros. Que nos ajudássemos para nós possamos evoluir juntos. Então, olha como é que é importante. A gente estava falando em aulinhas anteriores justamente sobre a evolução moral. A nossa evolução e o nosso objetivo aqui na Terra é justamente esse. E quem trouxe para nós esse exemplo para sermos pessoas melhores? Jesus, não é verdade? Bom, além disso, foi através dos seus ensinamentos que foi possível compreender também o valor do exemplo, entendendo que a convivência com as pessoas é que é indispensável para o nosso aperfeiçoamento espiritual. É por isso que nós vivemos numa comunidade, é por isso que nós estamos reunidos em famílias, porque essa convivência é que vai ser importante para o nosso crescimento. Olha a figurinha. Amor ao próximo não é sentimento, não é um sentimento, mas sim uma atitude. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou. Essa é que é a meta da exemplificação no meio espírita. E quem disse que ia ser fácil? Ninguém falou que ia ser fácil. Mas olha só essa figurinha aí na sua tela. O menino falando com Jesus. Jesus, mas esse lance de amar uns aos outros, puxa, tá difícil. A gente acaba se machucando demais. Olha a resposta que Jesus dá para ele. Eu sei como ninguém o tanto que amar dói. Mas quer saber? Vale a pena. Com certeza, pois afinal de contas, quando todos nós nos amarmos e estivermos deixado para trás todas as nossas imperfeições, nós vamos ver que realmente valeu a pena passar por todas essas dificuldades. Não é não? Prática do bem. Jesus, através dos seus exemplos, ele nos demonstrou de várias e várias formas como praticar o bem, né? E a gente sabe que a prática do bem, ela não depende da nossa condição material, nem da nossa condição social ou da nossa condição financeira. Qualquer um de nós pode praticar o bem, porque o bem não depende de nada, nenhuma dessas coisas. Basta nós termos essa vontade de amar o próximo como a nós mesmos e auxiliar aquele que precisa. Aí você está praticando bem, sem nem
ser preciso ter uma condição material, social ou financeira assim, boa, entendeu? A oportunidade de exemplificarmos por meio das nossas atitudes cristãs os ensinamentos recebidos da doutrina espírita e também de Jesus, promovendo assim a nossa transformação moral. Pois é através dessas oportunidades que nós vamos mudando as nossas atitudes. E essa mudança nossa é que vai fazer com que nós vamos nos evoluindo. Correto? Olha só o que está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. Está assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Olha só o que veio trazer para nós no Evangelho, hein? Se nós estamos focados em nos aperfeiçoar, a gente tem que se esforçar para poder praticar esse bem. Como eu havia dito, Jesus nos deixou vários exemplos, né, de como praticar o bem, de como amar o nosso próximo. E eu te digo que às vezes a gente até não consegue fazer tudo aquilo que Jesus nos pediu que fosse feito. Mas muito importante é que nós possamos nos esforçar para isso. Lembra da aulinha de esforço e perseverança? Se você não está bem lembrado, dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube. Reveja a aula e olhe quanto o esforço e a perseverança é importante para nós. Então, vamos nos esforçar, porque é vencendo essa nossa tendência, né, essas inclinações más, é que nós vamos nos aperfeiçoar e chegar um dia a ser um espírito de luz, assim como Jesus é. Correto? E fazer também, olha aí na tela, fazer com que o amor, a paciência e a caridade sejam as nossas virtudes, né? E isso nós só vamos adquirir como? Com muito esforço e com conhecimento. Por isso é importante estudar a doutrina espírita. Olha, a gente fez também uma aula sobre o estudo. Tá vendo como é que todas as aulas estão sempre ligadas uma na outra? Se você não lembra, tá lá também para você assistir o estudo. Por que eu falo do estudo? Porque é ele que vai nos auxiliar a fazer boas escolhas quando as oportunidades surgirem. E essas escolhas é que vão nos fazer evoluir. Então, nós devemos valorizar o nosso esforço em nos melhorar. Certinho? Bom, continuando falando sobre o estudo, um dos estudos que nós não devemos deixar de fazer é o estudo do Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus é que traz para anotado lá, né, no livro, os exemplos dele. Se a gente não estudá-lo, nós não vamos saber quais são os exemplos que ele nos deixou. Então, devemos buscar nos estudos o entendimento para esta transformação e logo em seguida colocar em prática. Pois no nosso dia a dia, essa que vai fazer a diferença na nossa transformação. Quer seja junto da nossa família, dos nossos amigos, na sociedade em geral, em todo o nosso planeta. Correto? Bom, turminha, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esses exemplos que Jesus nos deixou. E eu quero que vocês procurem no Evangelho de vocês alguns dos exemplos que Jesus deixou para nós aqui na Terra, enquanto ele esteve aqui entre nós, na condição de encarnado. Tá certo? Dá uma pesquisadinha lá, e aí, se você encontrou algum exemplo bacana e que você gostou,
Posta aí no grupo pra gente, para saber o que você achou, tá bom? Pergunta seu pai, a sua mãe, veja com eles, pai, qual que é o exemplo que Jesus trouxe para nós aqui na Terra que você mais gosta? Pergunte isso para ele também, tá certo? Pergunte para sua mãe, para todos os seus familiares. Vamos ver qual que é o exemplo de Jesus que eles mais gostam? Bom, galerinha, para encerrar, vamos fazer a nossa prece final? Vamos serenar o nosso coração. Vamos pensar em nosso Mestre Jesus. Querido Deus, pedimos que nos abençoe e nos auxilie na compreensão dos desígnios que a vida nos oferece como caminhos de evolução constante para junto de Ti. Faça com que possamos compreender cada vez melhor o centro do ensinamento de Jesus, seja no seu testemunho de vida, seja em seus ensinamentos. Que aprendamos a amar, amar sempre, e que esse amor possa modificar-nos gradativamente para melhor. Em nome de Jesus, Pai, te oferecemos nosso louvor e nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Bom, turminha, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima quinta. Um abraço. Tchau, tchau.